Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje, dia de sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e eu vou puxar um assunto que surgiu no nosso último Hangout de membro Gold. Tá? Para quem não sabe, os membros Gold têm um Hangout mensal que a gente fala muito sobre as carteiras, fala sobre as estratégias de cada empresa e responde a algumas dúvidas também. Então funciona como uma espécie de monitoria. Quem entrou como membro Gold hoje não sabe, quer rever o Hangout, é só entrar lá na carteira dica de hoje e na aba Hangout, depois ver todos os Hangouts e aí procurar o da data certa. Tem lá todos os Hangouts tem lá desde agosto de 2017 até hoje. Então é muito bom e muito importante que vocês vejam esse Hangout. Esse último demorou 2 horas. 1 hora de FIIs, 1 hora de carteira de ações. E no vídeo de hoje a gente vai falar exatamente sobre a relação do Ibovespa dolarizado com o S&P 500, porque cada vez mais está se tornando corriqueira a pergunta se vale a pena investir nos Estados Unidos. E como eu sempre acabo falando que não, as pessoas acham que eu não gosto de investir nos Estados Unidos, e não é isso, tá? Eu apenas não vejo uma simetria favorável nesse período de hoje, eu vou explicar isso nesse vídeo. Logo depois da vinheta a gente já começa. Por enquanto, se inscrevam no canal, aperte o sininho, curtam também o vídeo e a gente já começa. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é exatamente essa foto que está aparecendo na tela, que é os últimos 10 anos do S&P 500. Para quem não sabe, o S&P 500 é um índice muito utilizado nos Estados Unidos e que seria similar ao IBX 100 aqui do Brasil, que são as 500 ações mais negociadas dos Estados Unidos. Então, dentro desse índice vai ter lá a Berkshire Hathaway, vai ter a Apple, vai ter o Facebook, vai ter a Google, vai ter a Procter Gamble, vai ter o Walmart. Tem várias empresas muito conhecidas e que vocês vão conseguir encontrar, e esse índice ele tem de um pouquinho de todas. Então, quando a gente olha aqui ao longo do tempo, a gente vê que em 10 anos o índice só subiu, né? Ele pegou aqui vários períodos de alta, tá? Dificilmente ele teve uma queda forte, por exemplo, como aconteceu em 2008, como aconteceu também durante a bolha das .com lá em 2000, e a gente vê aqui que ele está numa tendência de alta constante, tá? E isso normalmente não é bom, isso normalmente é um sinal que você está comprando topo, mas não vamos nos ater apenas a isso, vamos continuar o vídeo. Enquanto isso, quando o investidor estrangeiro olha o que ele tem de mercado para investir, ele olha, por exemplo, o mercado do México, olha o mercado da Malásia, olha o mercado da China, olha o mercado da Argentina, se bem que agora um pouco menos, olha o mercado da África do Sul, olha o mercado da Rússia, olha o mercado do Brasil. Só que ele olha em dólar. Então a gente aqui está vendo o Ibovespa na máxima, mas o gráfico do Ibovespa em dólar, se a gente considerar que lá atrás o dólar chegou a valer 1,50, 1,60 e a gente fizer essa conversão, ele está dessa forma aqui nos últimos 10 anos. Então lá em 2011 ele atingiu a máxima, junto com a máxima que ele atingiu em maio de 2008 também, que seria num patamar bem parecido a esse. E aí a gente vê uma queda forte aqui até o impeachment da Dilma, e a gente vê aqui que a alta desde então é uma alta forte, tá? Uma alta de mais de 100% aqui, chegou a bater menos de 10 mil dólares em alguns momentos aqui, e hoje está em 22.874 pontos o Ibovespa quando a gente converte ele para dólar. Mas ele ainda está bem distante dessa máxima aqui, ó, que é de 41, 42 mil pontos, que a gente já vai ver. Então a gente vê aqui que, ao contrário dos Estados Unidos, o Brasil ele está aqui num período que é considerado melhor, pelo menos quando a gente olha gráfico. Só que por que o Brasil está com esse desconto em relação aos Estados Unidos? Enquanto a economia dos Estados Unidos está crescendo, o índice de desemprego dos Estados Unidos está nas mínimas, a gente já viu aqui nesses vídeos que o índice de desemprego do Brasil está num patamar ainda muito elevado, embora já venha caindo há alguns meses, talvez até nos últimos 12 meses já venha caindo.
E além disso, a gente vê também que o Brasil, por exemplo, aumentou muito a dívida dele. Quando a gente fala de 2008 a 2011, o Ibovespa chegou a 40 mil pontos em dólar, porque o Brasil virou grau de investimento. Por exemplo, eu acho que as pessoas que já estão no mercado há mais tempo lembram que o Brasil tinha grau de investimento. E o que significa ter grau de investimento? Significa que o país tem um risco tão baixo e ele é considerado tão seguro que vários fundos institucionais de países desenvolvidos, como Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Austrália, eles podem investir nesses países. Eles sabem que é um país que tem um risco um pouco mais elevado, mas ele é considerado seguro dentro das agências de risco. E isso o Brasil perdeu. Com a saída desse grau de investimento, o Brasil perdeu muito dos recursos que foram investidos no país, principalmente no mercado financeiro. Então, com a possibilidade da redução do desemprego, da volta da economia, da redução da dívida do Brasil e de um possível grau de investimento, talvez daqui a 3 ou 4 anos, a gente tem uma possibilidade de alta real dentro do Brasil. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a gente tem uma economia que já está no máximo dela, como a gente viu no próprio gráfico. Eu preferi pegar aqui alguns gráficos que eu botei na planilha, eu botei aqui a foto, dividido em 3 períodos, tá? Então vamos começar na ordem cronológica aqui, porque o pessoal reclama, e olha só que maneiro, ó, consegui colocar o gráfico da esquerda para a direita, que o pessoal reclamou aí. Então não está da direita para a esquerda, embora eu goste mais de ver da direita para a esquerda, mas a gente está aqui da esquerda para a direita. Então no primeiro período, que é aquele de dezembro de 2008 a abril de 2011, a gente tem a Bolsa de Valores do Brasil, que está aqui em azul, em dólar, sempre em dólar, esse vídeo está todo em dólar, a Bolsa do Brasil, ela teve um crescimento aqui bem maior do que o S&P 500, que é a Bolsa dos Estados Unidos. Aí depois o Brasil teve aquele período que foi ruim, aquele período que ele perdeu o grau de investimento, que a gente teve uma política mais heterodoxa, que o governo gastou mais do que podia, que ele deu benefício fiscal para algumas empresas escolhidas, que ele deu benefício fiscal para alguns setores que não se traduziram em ganhos para a economia, e o Brasil degringolou com o aumento da dívida, aumento de gastos públicos, e o PIB não subiu na mesma toada. Então a gente vê aqui uma queda bastante expressiva do Ibovespa, perdeu aqui 76% inclusive em dólar. Tá uma queda bem forte, mostrando que hoje, mesmo depois de subir 100%, ele ainda não chegou nesse ponto, desse nível. E o que aconteceu com a Bolsa dos Estados Unidos, S&P 500? Ele continuou subindo. Tá? Tirando aqui esse período inicial, ele continuou subindo todos os outros. Veja que nesse período inicial aqui, a Bolsa brasileira caiu bem mais forte do que a dos Estados Unidos também. Então, ele continuou subindo bem mais forte. E, finalmente, nesse terceiro período, a gente vê novamente a Bolsa brasileira ganhando da Bolsa americana. Ela começa bem mais embaixo aqui e ela termina aqui. Enquanto isso, a Bolsa dos Estados Unidos já mostra um sinal de desgaste aqui e ela já cresceu bem menos do que nos outros períodos. E aí, o que a gente percebe aqui? A gente coloca, primeiramente, eu quero que vocês olhem só essa parte aqui do S&P 500. Tá? A gente tem aqui o período 1, o período 2 e o período 3. O período 1 é aquele mais antigo, tá? É aquele que a gente pegou de 2008 até abril de 2011. Esse período 2 é o abril de 2011 até o impeachment da Dilma, onde não o impeachment em si, mas quando começou a correr os boatos do impeachment, e aí a Bolsa começou a subir, e o período 3 do impeachment, né, ou desse período que a Bolsa começou a subir até o atual. Então a gente tem aqui no S&P 500, a gente tem 50% de valorização no primeiro período, que significava uma valorização anual de 19,30%. O período 2, 49,89%, uma rentabilidade anual de 9%. E o período 3, esses 30% só, com uma rentabilidade anual de 9,59%. Tá? A gente começa a perceber aqui que vai começando a ter uma redução
do percentual de aumento do S&P 500. E quando a gente entra ali um pouco até na análise técnica, que não é muito a minha praia, a gente vê na teoria de Dow que existe um período de alta forte e depois um período que ele chama de distribuição, que já é o primeiro período da queda, tá? Que depois vai vir uma baixa mais fraca e depois tem aí sim o pânico total, que seria aquela baixa mais forte. A gente tem períodos de distribuição aí que demoram 2 anos, 3 anos, 4 anos, não tem como determinar quanto tempo isso vai acontecer, mas é muito provável que o S&P 500 ande de lado, e é até saudável para a bolsa daqui do Brasil que ele ande de lado, porque aí o Ibovespa tem como subir. Se entrar um pânico excessivo, aí o dinheiro vai sair do Brasil, mesmo o Brasil melhorando. Então é até bom que isso aconteça para o Ibovespa dolarizado. Enquanto isso, o Ibovespa dolarizado, a gente vê que a gente em dólar, nos períodos de alta, a gente ganha muito mais do que o próprio S&P 500. A gente vê aqui ó, que ele subiu 19,30%, que é uma rentabilidade espetacular em dólar naquele período de 2008 a 2011. A bolsa subiu 50% em dólar nesse período ao ano. Tá? Depois teve o período 2, que foi o da queda, que foi exatamente por causa de políticas mal feitas, como a gente viu. E agora o período 3, uma alta de 28% ao ano contra 9,59% ao ano. Então, gente, não é que eu não gosto de investir nos Estados Unidos, eu só acho que não é o melhor momento. Eu acho que hoje você investir nos Estados Unidos, você está correndo o risco de perder 40%, 50% aí numa queda forte. Enquanto isso, se valorizar, você vai valorizar aí quanto? 15%, 20%, 25%. Então, quer dizer, uma simetria que para mim não faz sentido, tá? Para mim não é interessante. Enquanto isso, a Bolsa Brasileira em dólar, você teria aí uma possível queda de volta, vamos dizer, para 15 mil pontos, que seria uma queda forte também, uma queda de 30 e poucos por cento, mas o teu percentual de alta pode voltar para aquela máxima anterior, que seria mais 100%, por exemplo. E claro que isso não vai acontecer nem amanhã, nem mês que vem, nem ano que vem. É ao longo do tempo, imagina ao longo dos próximos 4 anos ou 5 anos, por exemplo. Então a gente tem aí uma simetria muito mais positiva para a Bolsa Brasileira, pelo menos na minha opinião. Eu sei que vai ter pessoas que vão discordar nos comentários, eu respeito a opinião de todo mundo, cada um pode pensar da forma que quiser e eu acho que isso é que é o mais saudável no mercado financeiro. Não existe uma verdade certa e uma verdade aquela que com certeza é a real, né? O que vai acontecer no futuro ninguém sabe, então existem várias teorias. Eu queria aproveitar esse finalzinho do vídeo para lembrar vocês que a gente está em plena Black Friday. Vocês sabem que eu não reduzo o preço dos meus produtos, eu não reduzo nem o plano mensal, nem o plano anual. Então eu fiquei bolando com a nossa equipe aqui uma estratégia para que a gente pudesse fazer um Black Friday e a gente pudesse agradar vocês. A gente fez uma semana que a pessoa podia testar lá um mês grátis, essa semana acabou no último dia 20 de novembro e agora a gente criou um plano aqui de 3 anos. Tá? E na verdade esse plano de 3 anos ele vai virar um plano de 37 meses, porque eu vou dar mais um mês grátis, exatamente porque, como eu expliquei no último vídeo, eu gosto que termine com 7. Então aqui vai virar 37 meses. E aqui nesse site vai estar explicado tudo, o que leva em cada um desses planos. Se vocês quiserem ver, eu vou botar o link na descrição do vídeo. Se você quiser assinar o plano de 3 anos com esse desconto da Black Friday, clica aqui. Tem um desconto maior do que R$220 em relação a 3 vezes o plano anual. Mas mesmo assim, se você quiser testar o plano mensal e pagar R$ 59,90, se você quiser testar o plano anual também, pagar R$ 447, não tem problema nenhum. A única coisa é que esse plano de 3 anos, quando chegar aqui no 0 horas e 0 dias, aí acabou. Tá? Aí vai voltar a ter só esses dois aqui, até porque esse plano de 3 anos é um pouco mais complicado para a gente manter no longo prazo, porque ele demanda uma certa contabilidade aí também, né? A gente, por exemplo, a gente não pode gastar essa receita toda, porque ela é uma receita de 3 anos, a gente tem que provisionar alguma coisa para ficar tranquilo, igual as empresas fazem também. Então, pessoal, queria agradecer a todos, desejar um bom final de semana para todo mundo. Abraços aí e bons investimentos. Tchau, tchau.